Olá a todos, bem-vindos de volta ao podcast IM Geotech. Meu nome é André Silva, sou engenheiro geotécnico, vosso host aqui do podcast. Agradeço a vossa audiência. Estamos aqui no nosso segundo episódio. Hoje é um episódio especial, pelo convidado especialmente, mas também porque vai ser o nosso episódio que, digamos, externo, e eu passo a explicar. Basicamente, hoje nós vamos estar aqui direto de São Paulo, não é? Dos Estúdios Rocha, e a nossa convidada está em Curitiba. E por óbvias razões da distância geográfica, não permite estar aqui, mas como eu fazia questão que fosse uma das primeiras convidadas aqui do nosso podcast, nós demos um jeito aqui logístico de resolver essa situação técnica, portanto, está sendo resolvida prontamente. Portanto, nossa convidada de hoje, com muito prazer que eu anuncio, é Lilian Maier-Swinka, formada em Engenharia Civil pela PUC Paraná, mestre em Geotecnia pela Universidade Federal do Paraná, possui 2 MBAs, um deles em Gestão Ambiental e o outro MBA em Gestão de Negócios. Muito bem-vinda, Lilian, é um prazer ter-te aqui na nossa tela, não é? No nosso estúdio, ou no futuro a gente vai resolver a questão do estúdio, mas hoje é um prazer enorme ter-te aqui e agradeço imenso por teres prontamente aceito o convite nesta nova aventura que a gente tem aqui no IM Geotech. Obrigado e bem-vinda. André, obrigada pelo convite. Me sinto realmente honrada aí de poder participar desse plano do podcast. Achei assim, realmente incrível a oportunidade de promover a divulgação das informações de instrumentação e monitoramento geotécnico em língua portuguesa. A gente sabe que hoje promover, né, esse conhecimento, né, que a gente tanto é apaixonado de falar, né, sobre instrumentação geotécnica, é tão importante poder disseminar um pouco mais, né, esse assunto. Então, desejo aí sucesso realmente sempre no seu plano do podcast e obrigada novamente pelo convite. Muito obrigado. Eu não posso falar, como sou muita gente me conhece, eu sou um geek da instrumentação, eu não pude deixar de notar aqui no plano de fundo, nós contamos com o Red Book de Dan Cliff, a Bíblia Sagrada da Instrumentação Geotécnica. Portanto, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Portanto, dá para ver, quando as pessoas elas gostam realmente de instrumentação, elas sabem deixar aquelas easter eggs espalhados. Portanto, para aqueles que nos estão a ouvir e que podem estar a iniciar na questão do mundo da instrumentação geotécnica, aquele livro vermelhinho que está ali no fundo da Lilian, aquilo é a Bíblia Sagrada para todos os engenheiros geotécnicos especializados em instrumentação geotécnica. É uma compra obrigatória, vocês têm que ter na vossa biblioteca, porque grande parte do que está ali são os princípios gerais que devem ser aplicados na instrumentação geotécnica. E ainda hoje, tipo, a regra de ouro, os passos, os guidelines, tipo, ok, pode ter ali algumas coisas que podem ser atualizadas, porque estamos a falar de algo que, se não estou em erro, foi escrito na década de 80, 90, não tem preciso a data, mas tipo, continua muito atual por causa dos princípios que ali constam, e para quem se interessa, é leitura obrigatória, e não digo para ter na mesinha de cabeceira, não é? A mesinha de cabeceira é o que a gente chama em Portugal, que é aquele do lado da cama, é um termo português. Mas é bom para vocês se introduzirem, vale a pena verem esse livro. Mas voltamos aqui à história principal do nosso podcast. Vamos saber aqui, Lilian, primeiro de tudo, este gosto para a instrumentação geotécnica, ele apareceu de onde? Como é que tudo começou? Fala para nós. Bacana, André. Bom, toda a minha carreira aí foi dedicada, né, a Fugro, né? Então foi essa introdução aí no meio geotécnico, né? Partiu, né? Desde que eu entrei na Fugro, realmente faz 20 anos, então não tem como eu não falar da minha carreira e não citar, porque realmente toda a minha história, né? Foi né, nessa empresa, e comecei realmente, tive a oportunidade de passar por todos os frontes possíveis, né? Dentro da área de geotecnia, seja em campo, né, fazendo ensaios propriamente dito, né. Eu não comecei com ensaios exatamente de instrumentação geotécnica ali, mas ensaios de controle de qualidade de fundações, que é uma instrumentação também, que você controla a qualidade, né. Ensaios de carga?
ensaios de carga. E as capacidades de carga. Então, eu realmente ensaiava, né, as estacas em campo. Fiz bastante né, também. tanto pela integridade quanto pela prova de carga, né? Os pits, então, viajei bastante aí fazendo esses testes, né? Eu fiz bastante. Ensaio de carga estático, dinâmico e pits. Isso aí também estático também acompanhei alguns, né? Não consegui fazer uma montagem, né? Mas realmente acompanhei as leituras, né? Em alguns ensaios, né? E pude fazer também os relatórios, interpretação. Então, realmente foi uma bagagem muito interessante estar em campo, né? Entender todo esse universo, né? Desde que eu me formei, eu sempre quis ir para campo, né? Eu queria ter esse contato com a engenharia, com a engenharia geotécnica. Então, comecei bem aí com o pé direito, podendo atuar aí nas diversas, né? Projetos, obras, seja parte de infraestrutura. Então, realmente foi importante. Então, ao longo aí, né, nas próximas etapas, né, eu já fui me envolvendo mais na gestão de projetos, né. Então, no começo eu trabalhava com a gestão de projetos com equipes multidisciplinares, né. Então, como a FUG atua desde a parte de investigação geotécnica, os controles tecnológicos do solo em campo, os próprios ensaios e a própria instrumentação geotécnica. Então, eu participava de toda a etapa do processo, ciclo de vida de um projeto, né, desde a concepção, né, entrava na etapa de proposta técnica, né, de conceber um pouquinho a solução, atuava ali na gestão das equipes e até o fechamento de todo o processo e no monitoramento, né. Então, aí foi indo, e aí chegamos nessa, falando um pouquinho mais de instrumentação. Então, eu acabei passando bastante tempo ali nessa parte de concepção de soluções, né, de acordo com cada desafio que a gente tinha, né, desafio geotécnico dos nossos clientes, né. Então, fazia sempre um trabalho ali bem customizado, de tentar entender o contexto da estrutura, o que seria interessante para compor um projeto, e seja ele manual, automatizado. Então, a gente começou, né, um tempo atrás com manual, foi evoluindo, né, as tecnologias foram evoluindo, fomos atuando com a questão da automação, da instrumentação geotécnica, diversos tipos de instrumentos, né, que hoje é possível se automatizar. E isso envolveu projetos de vários setores, né, como eu já comentei ali, seja infraestrutura envolvendo, então, a mineração, e dentro da mineração, barragens, pilhas, cavas, né? Então, tem ali um universo grande de atuação também na mineração, mais recentemente, aí, recentemente, eu digo os últimos 5 anos, talvez. Né? Os últimos 5 anos, principalmente por causa do sucedido, né, que a gente sabe. Mas atuamos bastante na parte de energia, óleo e gás, então, assim, é bom que diversifica um pouco, não tem tédio. Então, mas ainda bem que puxas esse assunto. Então, vocês, felizmente, trabalham numa empresa que ela tem essa possibilidade de tu trabalhares em diversos setores, não é? Mas assim, dentro dos setores, o que é que tu vês assim, o que é que vês em termos de diferença de atuação? Por exemplo, quando falas com os teus clientes do setor, o que é que notas de diferença, por exemplo, da mineração para a infraestrutura, da infraestrutura para os pipelines? Existe diferença de abordagem? Existe diferença por setor? Existe, dentro da parte de gestão de riscos, vamos dizer assim, né? Acho que existem riscos, né, diferentes, né, em cada setor, né? Então, cada um, eu entendo que tem um desafio geotécnico para superar. Contextos próprios, né? Contextos próprios. Contextos próprios. Então, cada uma, você acaba... Claro que tem coisas que... às vezes você tem um talude na mineração, tem um talude do rodovia, você pode tratar, né, dependendo do material, dependendo da geologia. Então, assim, são muitos fatores que compõem aí a diferença da instrumentação para setores, né? Então, também... acaba que assim, a gente atua na instrumentação, sim, não exatamente dividindo o setor, mas, assim, pensando no próprio desempenho das estruturas geotécnicas, né? Seja ela de mineração, seja ela de... Tem infraestrutura também, mas fora da mineração, energia e tudo mais. Acaba aí dentro daquilo que das nossas conversas preliminares ao podcast que a gente já falou, é muito na gestão de risco, não é? E a gestão de risco, cada setor tu tens, para fazer uma devida gestão de risco, tu tens que identificar os riscos. E cada um dos riscos, eles dependem do contexto onde eles estão inseridos, não é? Portanto, eu acho que isso aí depois... riscos, e depois também temos a questão de legislação, não é? Porque depois da forma como tu geres os riscos, tens os guidelines e tens as questões de legislação que tu tens que seguir
por setor. Também tem essa questão, não é? E hoje em dia a mineração acaba sendo muito mais supervisionada e restritiva, não é? Eu também diria, provavelmente tem mais riscos associados, não é? Porque se der algum problema, o impacto, risco é probabilidade vezes impacto, não é? Portanto, quando o impacto é muito alto, aí é que às vezes as pessoas, quando estamos a discutir gestão de risco, é uma discussão que às vezes eu tenho com pessoal, com colegas. Quando a gente começa a falar de gestão de risco, começamos a falar em percentuais e probabilidades. E às vezes, na engenharia, quando a gente começa a entrar muito na área da estatística e tudo mais, a coisa começa a ficar muito abstrata. Mas quando a gente começa a pegar nessa questão dos impactos, em que diz assim, olha, aquele talude, se cair, você vai ter um prejuízo de 20 milhões de reais, aí a pessoa entende. Aí o gestor entende. Quando a gente põe números nos impactos, aí a gestão de risco passa a tomar uma outra proporção mais concreta, não achas? Eu acho que, e assim, acho que há uma tendência aí, claro que a promoção, principalmente aí da instrumentação geotécnica, né, vem também muito dos incidentes, vem muito das rupturas, então, assim, trabalhar a gestão de risco, né, ela vem numa fase de você pensar na parte do desempenho dessas estruturas, né, Uhum. Não depois reativamente, né, após algum incidente, algum caso de ruptura. Então, assim, quando você fala em termos de geotecnia, né, você quer sempre buscar entender a gestão do risco e também como que se comporta, né, qual é o desempenho, né, que você precisa ter naquela estrutura, né. E aí, quando você fala em desempenho, você fala, né, de ferramentas, né, o que você pode usar justamente para controlar, né, os riscos dessa estrutura. Então, hoje, a tecnologia avançou bastante, a gente tem tecnologia para melhorar nossos mapeamentos geológicos, geotécnicos, temos a geofísica e a própria instrumentação geotécnica, que são aí muito importantes para poder justamente te dar um parâmetro interessante para avaliar de fato esse desempenho e poder tomar, né, decisões importantes perante aí a estrutura que está sendo avaliada, né? Exatamente. Então, importante que não se, a gente sabe que tem toda essa movimentação de se buscar sempre depois que acontece um episódio, isso de certa forma que é o que impulsiona hoje, né, no Brasil a instrumentação geotécnica, né? Mas a gente tem que pensar também no futuro em relação também às mudanças climáticas, né? A gente sabe que não existe todo esse movimento, essas mudanças, e que a gente tem que se adaptar, entender, né, realmente esse comportamento, né? E a parte também de gestão, digamos assim, quando acontece por questões antrópicas, digamos assim, né? Então, toda a parte de planejamento, toda a parte necessária dos projetos, especificações são extremamente relevantes aí para a gente atuar na gestão de riscos e poder usar da melhor forma a nossa instrumentação e nosso monitoramento geotécnico. Aproveitando, até comentando aquilo que tu acabaste de falar, tu estavas a falar de instrumentação, geofísica, agora eu vou falar site investigation, lá estou eu com o meu inglês, a investigação geotécnica. E é isso que eu acho que é importante ressaltar. Tipo, a instrumentação, ela é uma peça do puzzle. Ela é uma peça do quebra-cabeça. Às vezes as pessoas pensam assim, quando a gente está a fazer gestão de risco, bota ali uma instrumentação automatizada e vai resolver o teu problema. Não. Exato. O que vai resolver o teu problema é a capacidade crítica de tu pegares nessa ferramenta, integrares com todas as outras informações, seja geofísica, seja investigação geotécnica, CPT, PMT, todo tipo de ensaios laboratoriais também. E isso faz parte de uma peça. Porque muita gente, a gente pensa, um dos problemas que eu vejo é olhar para a instrumentação automatizada como se ela fosse a resolução de todos os problemas automaticamente. Já, eu ligo ali o sensor com o data logger, aquilo vai para um gateway, do gateway vai para a plataforma e é isso aí. E aí a gente anda na questão de olhar para os dados, analisar os dados, e a gestão de risco é isso. Gestão de risco não é só colocar a instrumentação e ficar olhando, não. Mandorinha não faz verão, né? Então, assim, não é só a instrumentação. Então, a composição claro que quando você vai pensar numa estrutura, no que você vai buscar de informação justamente para entender esse desempenho, você tem hoje várias ferramentas, né? Então, acho que eu acabei não comentando também, você tem todos os monitoramentos geodésicos, SAR, então, assim, hoje tem muita coisa.
uma andorinha não faz verão, como eu disse. Então, assim, o cruzamento dessas informações, mais o entendimento do todo, o entendimento da estrutura, vai sim ser uma ferramenta importante para tomar a decisão, né? Só olhar pontualmente um dado de uma instrumentação não vai te dar informação suficiente para você tomar uma decisão realmente, né, importante aí para evitar riscos com a estrutura, né? Então, isso que você falou faz total sentido aí também. E isso vai de encontro com outro aspecto que eu acho que é importante. A gente falou aqui para ter essa sensibilidade, dessa importância, portanto, eu acho que o que é que tu achas que é importante para sensibilizar as pessoas da importância e porque é que tu achas também, porque é que tu achas, eu já estou assumindo, porque é que tu achas de neste momento, não vou dizer falta de capacidade, é maturidade para ter essa análise de dados. Porque hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de dados, mas isso aí é preciso também ter experiência para isso. O que é que tu achas dessa... são duas perguntas numa, do género. O que é que falta para sensibilizar mais as pessoas e para capacitar mais as pessoas? Eu acho que, assim, se falar só, por exemplo, de tecnologia, a tecnologia tem avançado rápido, mas o mercado não está acompanhando toda essa evolução, né, no mesmo patamar, né? Então, há um tempo de maturidade aí para absorver todas essas informações, né? Então, até tempo atrás, a gente reclamava que não tinha muito dado, né, das estruturas, muitas informações. Agora a gente está cheio de dados, cheio de informações, né? E é o tempo real. Então, assim, sair de um zero para um muito, assim, há uma lacuna ali de entendimento, de maturidade, de como que você faz com todas essas informações, né? Então, ter informação é de uma riqueza enorme. Porém, de nada adianta você ter um monte de informação se não souber como utilizar, né, esses dados e como você também... De nada adianta também você ter dados que eles não são de qualidade. Isso também vai de encontro isso que tu falas do controle de qualidade, eu também acho que isso é extremamente importante. Porque se a gente pensar que nós temos aqui essa qualidade que nós precisamos de fazer o controle, porque a gente tem automatizado, eu volto aqui à discussão, eu bato nessa tecla, porque muita gente pensa que é uma caixa preta e automatiza e funciona. Não, a instalação continua a ser o principal fator aqui que pode dar problema lá na frente. Que se tiver uma má instalação, o dado vai vir errado. Portanto, isso aí eu acho que dentro do teu trabalho que estás a falar, isso aí eu acho dentro do teu trabalho, que importância tem a instalação e como é que vocês fazem esse controle de qualidade, por exemplo, nas instalações dos instrumentos? Perfeito. Então, o que eu observo muito é o seguinte: quando você vai trabalhar com dados de instrumentação, existem vários erros inerentes, seja do processo, seja, né, do operador, seja ambiental, e que tudo bem, você mapeando primeiro todas essas interferências, esses possíveis erros que podem acumular e podem afetar um dado, você estar ciente que eles existem, mapear eles é um passo, né? Na sequência, você precisa pensar dentro da parte de garantia, controle e qualidade, que para você controlar, né, para você ter certeza que um dado está confiável ou não, você pode até usar ferramentas de controle, mas de nada adianta se você não tiver todo um plano de instrumentação, um projeto, um detalhamento. Então, passa que eu chamo de que é o QA, né? Que para você ter a garantia da qualidade, passa de você ter escrito aí, muito bem escrito, um plano de instrumentação, ter um projeto detalhado, e até antes disso, dentro da etapa de projeto, em todo o entendimento de por que você está instalando aquele instrumento, né? Então, você tem modos de falha, você tem que entender por que aquele instrumento está naquela posição, naquela profundidade, naquela quantidade, aquele modelo. Então, assim, tem N coisas antes de ir para campo que tem que ser, né, exaurido ali, né? Que são etapas ali que, no nosso livro aqui atrás, ali, detalha super bem, e por isso que eu falo assim, não, essas coisas não mudam ao longo dos anos, porque são processos ligados a etapas necessárias para passar para um projeto, né, de instrumentação. É óbvio que muda a tecnologia, tal, mas o processo é o mesmo. Então, passa, assim, toda uma etapa de QA, que é justamente esses planos, né, escrever como é que você vai também fazer a verificação, você tem que explicar, porque como é que você controla se você não tem uma referência, né? Então, como é que você não tem um detalhamento no projeto, quem executa
É delegado a quem vai fazer a execução a tomar a decisão que ela achar que melhor adequa com a sua experiência, com a sua expertise. Muito bem. Uma vez que você está em campo, que você tem um projeto que está detalhado, que ele tem todo um plano de instrumentação, né, que passou por etapas, você tem como controlar em campo, né, se a sua instalação está ok ou não, né? Você pode fazer... Hoje existem várias ferramentas de controle dentro da parte de gestão de qualidade, né? Você pode criar checklist de verificação. Você pode usar também, né? Depois da instalação ali, você consegue comparar, né? Se é uma leitura automatizada com a manual, você busca aquele histórico de leitura manual como referência, né? Por isso que você tem que ter o entendimento do todo. Você tem que entender da estrutura um pouquinho, tem que entender do histórico. Aí, em campo, quando você vai ali, você orienta a tua equipe para quando for fazer as instalações, né? Os procedimentos, cabe treinamento do operador, né? Então, assim, ficaria aqui talvez mais uma hora falando assim, tudo que se pode, de requisito, assim, que você pode usar, né? De ferramentas ou de soluções, do que pode acontecer todas nessas etapas, né? Dito isso, tem toda a parte de monitoramento, que daí entra toda outra checagem, né? Para esse banco de dados aí, tá sendo útil para o futuro, né? Olá pessoal, fizemos esta pequena pausa aqui deste interessante episódio que nós estamos aqui fazendo com a Lilian Mayer. Aproveito aqui a oportunidade para relembrar um pouco do objetivo do canal e do podcast, não é? O IEM Geotech é um canal, sobretudo é um canal de YouTube, não é? Exclusivamente dedicado à instrumentação e monitoramento geotécnico em português, que tem diversos tipos de conteúdos mais técnicos e também o podcast. O podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas. Frequência, como vocês entendem, frequência semanal. Vamos ter diversos tipos de convidados, sejam convidados ligados a projetistas, instaladores, fabricantes, donos de concessionárias que têm um departamento de geotecnia com equipes de instrumentação geotécnica. Portanto, toda a gente que for relacionada com este setor magnífico que é a instrumentação geotécnica é um potencial convidado, não é? Felizmente as coisas estão a evoluir muito rápido. Se vocês querem contribuir de forma gratuita para a evolução desse canal, deem o like, subscrevam, vai ser uma ajuda muito significativa. O IEM Geotech, eu diria que talvez seja o primeiro podcast exclusivamente dedicado à instrumentação geotécnica. Não diria no mundo, não é? Existem outros, mas em português com certeza, que estamos aqui a fazer aqui nos estúdios Rocha, não é? Diretamente de São Paulo. E não é brincadeira, nem é ironia. Nós estamos a fazer um podcast de geotecnia nos estúdios Rocha. E, portanto, eu acho que tem tudo para dar certo. E se o conteúdo é do vosso agrado, dá o like, subscrevem, compartilhem e muito obrigado. Vamos voltar agora para o nosso podcast novamente. Estamos de volta. Espero que tenham gostado da mensagem. Estamos de volta aqui com a Lilian Mayer-Swinka. Estamos aqui numa conversa muito interessante acerca de QAQC. Para aqueles que estão mais familiarizados com o QAQC, se eu não estou errado, QA é Quality Assurance e QC é Quality Control. Quem não lida com estas coisas... Portuguesar isso aí. Vamos portuguesar isso aí. Então, garantia da qualidade e controle da qualidade. Portanto, seria GQ e outras siglas, não é? Mas não, vamos ser amigos dos nossos colegas internacionais. Então, Lina, estavas falando do QA, não é? Vamos continuar aqui a nossa conversa. Paulo, que é teu, continua a falar aí do QAQC, agora suponho que vais falar do QC, não é? Só fazendo a ponte assim, né? Tanto o QA e o QC, em vários momentos, eles se cruzam, né? Não é assim uma etapa só específica, que é só QA, aqui é só QC. Então, mas assim, só de forma bem resumida, né? No QA, realmente é o momento em que a gente faz as especificações, né, os planos, você detalha como é que você até vai fazer depois, como é que você vai auditar a tua instalação, o teu monitoramento geotécnico. Tem que explicar como é que você vai fazer isso, né? E também envolve toda uma etapa ali que eu falo que está embutida dentro do QAQC, que envolve essa governança, né? Quem são os responsáveis, né?
Então, essa combinação hoje, né, para um controle de qualidade, né, junto com a governança, tem sido algo muito, muito rico aí para se aplicar nos projetos aí de monitoramento, desde a parte de projeto de instrumentação geotécnica, que é onde você define responsabilidades, e depois toda a parte, né, execução, você ter um procedimento, como é que você vai executar aquelas instalações, como é que você vai, principalmente, controlar elas, né? O controlar passa do momento que a gente chama de QC, né, que é o controle da qualidade. E aí, hoje, você pode usar aí, dentro da metodologia de QC, diversas ferramentas aí de controle, né? Pode ser, às vezes, checklist, você pode usar, né, até às vezes uma reunião de brainstorming é uma ferramenta de controle em que você vai junto com a tua equipe e você detalha como é que você vai fazer essas verificações em campo. Inspeção você visual. tem diagramas, né, de Chikawa. Então, assim, tem que é o de espinha de peixe. Então, assim, se tem hoje, né, dentro das metodologias, como usar ferramentas e como é que você mapeia, né, todos os processos para saber se você cumpriu por todas as etapas necessárias para que o dado, né, tenha essa confiabilidade, né? Também, na sequência disso, a partir do momento que você faz esse controle de qualidade, que você tem esse banco de dados, também é possível você fazer um trabalho também estatístico em cima desses dados, simples, não estou falando nada complicado, né? Hoje, como diz ali, na pesquisa que eu fiz para o meu mestrado, envolveu ali a comparação de leituras manuais e leituras automatizadas de piezômetros, né? Então, saber o histórico das leituras manuais foi realmente relevante para traçar, assim, um padrão, né, um limite de controle para os dados da leitura automatizada. Então, a partir desse histórico, você consegue aí traçar uns limites de controle e você estabelecer se está dentro de um controle aceitável as suas leituras automatizadas, né? Então, você faz ali, para trabalhar com a diferença absoluta das leituras manuais e automatizadas em campo, que é um menos o outro, e você coloca hoje isso numa planilha e consegue fazer essa checagem de forma fácil. Claro que envolve treinamento da equipe, envolve toda essa maturidade que a gente vem falando, né, da operadora hoje no campo. Então, isso, estava a falar de maturidade e de capacitação da equipe. Quando nós estamos a falar aqui dessas questões de QAQC e de controle de qualidade, mas eu queria saber de ti, Lilian, no geral, tu achas que quem trabalha no setor, quem tem que lidar com isso no dia-a-dia, está capacitado e tem a noção da importância disso, ou achas que ainda tem um gap, ainda tem ali uma falta de sensibilização e capacitação das pessoas? Mais cursos, mais conferência, mais congressos, mais papers acerca disso, não é? Porque isso é uma discussão que eu e a Lilian temos aqui, e nós acho que somos... Se você que nos está a ouvir aí, que está olhando aqui, eu faço aí. Se você é um geek de instrumentação, normalmente quando você olha para um Cobranseg, um Cobrai, esse tipo de congresso, a primeira coisa que você vai ver é artigos relacionados com instrumentação geotécnica. Eu, pelo menos, é a primeira coisa que eu faço. Onde eles liberam isso, eu já vou ver quem escreveu alguma coisa acerca de instrumentação geotécnica. E, infelizmente, ainda são muito poucos. Eu não sei, eu acho que o último Cobranseg estávamos a falar de 2.500 autores, acho que era 1.000 papers, qualquer coisa assim. Era um artigo absurdo e acho que tínhamos que 1%. Não, se calhar estou a ser ambicioso demais. E alguns deles até que eram meus. Eles eram meus. E tens essa questão, e eu acho que é muito importante, vocês que estão a trabalhar isso, seja na faculdade, seja professores, sejam profissionais, eu acho que é muito importante partilhar essas experiências, sejam boas ou sejam más, que eu acho que é daí que se aprende. Eu sei que, obviamente... Os casos de obra, né? Que acho que isso é mais difícil ainda, né? Falar um pouco, e os casos de obra têm... Ok, eu estou a falar aqui de experiências más, a gente já sabe que quando tem experiência má não vai divulgar, não é? Mas isso eu acho que tem uma questão de maturidade de mercado também, porque lá fora tem aquilo que eles chamam que é a engenharia forense, que deu errado, e nós vamos discutir aqui o porquê é que deu errado, aonde deu errado e o que é que aconteceu, e nós vamos fazer, vamos discutir onde podemos melhorar. Eu acho que às vezes é preciso ter um pouco de... Não precisamos de caça às bruxas. É fazer a questão de ir ao ponto e buscar esse aprendizado. Mas o que é que tu achas assim? Achas que a capacitação e essa forma de disseminar a informação, divulgar, ela pode nos ajudar mais a entender essas questões de QAQC e esses princípios básicos da qualidade na instrumentação?
Sem dúvida, André. Então, até um dos motivos que eu aceitei de prontidão falar aqui no teu podcast foi justamente porque você alcançou exatamente onde eu pensava, assim, puxa, a gente precisa dar mais alcance, a gente precisa dividir um pouquinho mais a nossa experiência, né, na área de instrumentação. Como você falou, contar os causos e casos de obra é importante porque justamente isso faz com que se evolua todo esse entendimento, né? Eu acho que conhecimento tem que ser, né, dividido, né? Então, e realmente eu sinto realmente falta de ter mais essa pauta nos eventos, né? Então, de falar um pouquinho mais da instrumentação, geralmente, como se diz, falar do desempenho das estruturas, mas assim, me colocar que hoje, né? Temos hoje muitas ferramentas e soluções para aplicar para isso e divulgar realmente, né? A hora que se começa a divulgar e aplicar, porque assim, hoje eu vejo muito a instrumentação e tudo isso muito no mercado da mineração, porque houve uma regulamentação, né, realmente, e uma necessidade, né, de se colocar hoje um controle, né, melhor aí dos riscos, né, mas isso teria que ser replicado para todos os outros setores, né, para as concessões, para todos os outros setores que têm algum risco geotécnico envolvido, né. Exatamente. Então, assim, de fato, precisa, assim, evoluir nessa questão do entendimento. Eu acho que tem um gap, assim como eu vejo que hoje tem bastante, tem mais treinamentos sendo disponibilizados, por exemplo, para a parte de investigação geotécnica, tem conseguido uma maturidade maior no treinamento para esse setor. Exatamente. Eu acho que para a instrumentação também precisa investimento aí, né, das empresas, para promover e fomentar aí o entendimento da instrumentação, né, de comportamento da estrutura versus a instrumentação, esse cruzamento das informações. Né? E eu acho que esse ponto que tu tocaste aqui, eu também toco muito nisso, que é, há uns anos atrás também a investigação geotécnica também passava por isso, porque é muito comum também ir falar com um dono de obra, e ele, mas para que é que eu preciso de tanta sondagem? Faz aí 4 SPTs e... Ou às vezes o cara faz o dimensionamento do talude sem sequer sondagem, não é? Isso é o claro. Isso infelizmente acontece. Mas, tipo, nós também, eu acho que tinha muito isso, já, para que eu preciso do SPT? Preciso de ir tão fundo? Preciso de fazer rotativa? Será que preciso de CPTU? Será que, não, aqui dá 0 golpes, para que é que eu preciso aqui? Aí, CPTU, PM, todos os outros ensaios laboratoriais e afins. Eu lembro-me de ter essa discussão, mas eu acho que mudou um pouco essa perspectiva, porque eu acho que finalmente as pessoas começaram a entender que gastar um pouco mais na investigação podia otimizar melhor o projeto. Mas aí depois entra na outra parte, que é assim, ok, então aí o projeto começa, mas aí como é que tu fazes? Como é que eu vou monitorar a performance desse projeto? E aí entra um outro ponto importante, que eu tenho um professor lá em Portugal que ele tocava muito, e outros falam disso, que é o melhor laboratório é a obra. E como é que a gente vai medir essas coisas? Com a instrumentação. Essas coisas da instrumentação... Com inspeção de campo, né? Também, sim, quando eu falo instrumentação, assim, todo esse processo, né, de automatização é realmente relevante para as estruturas que têm uma necessidade, né, para questões de risco, mas, assim, o olhar geotécnico, né, tem que ser sempre ali recalibrado e, assim, a partir do momento que você trabalha com as inspeções e você começa a ter o entendimento da estrutura e a hora que você olha um dado, né, que está sendo monitorado, você não se assusta, né? Então, assim, o que eu vejo nessa parte, depois que você tem um banco de dados de instrumentação geotécnica? Puxa, olha, agora eu tenho dados. Eu olho lá os dados e, de repente, eu tenho lá uma variação, né? Pontual ou, às vezes, de mais de algum instrumento, né? Então, assim, a pessoa tem que ter, assim, claro, existe hoje todo o entendimento de árvores de falhas, tá? Como é que você avalia se isso é um risco iminente, não é? Qual que é o fator ali, né, crítico? Mas o importante é você ter a maturidade de entender que o comportamento daquele sinal, daquele dado que você está vendo, aquela leitura, você tem etapas que você vai verificar e que você vai poder tomar uma ação, né? Então, não adianta só o QC, ele acha, às vezes, o problema, né? Onde está o desvio, o erro. Mas você tem que saber também o plano. Tá, como é que eu mitigo isso? Como é que eu resolvo isso? Né? Qual é a ação? Será que eu tenho que reinstalar o instrumento? Isso. Será que eu tenho que reinstalar? Isso. Será que é um problema do equipamento ou é um problema do instrumento? Mas se você não entender a dinâmica do instrumento, como é que você vai saber se é um problema realmente de instalação? Né? Então, eu já vi, assim, em algumas situações, se automatizar instrumento seco, que sempre ficou seco e sempre vai ficar seco, né? E aí?
né? Mas tudo bem, se você faz consciente, assim, eu estou consciente que estou instrumentando um equipamento seco, um piezômetro, né? Que realmente não tem previsão, mas tá, mas é que eu sei que talvez, dependendo de qual contexto, aquilo ali pode vir a ter alguma, Ele tem um propósito. alguma leitura. Ele tem um propósito. O equipamento tem Mas um você propósito. tem que saber isso. Agora, você não pode ser pego de surpresa, né? Vai ter um pico aqui no gráfico, puxa, não sei o que fazer. Vai cair. É que uma pessoa normalmente... Não é assim. Então, ok, então precisa um pouco, de novo, a maturidade está nisso, você olhar o dado e você saber como você vai tomar as suas ações, né? De enviar alguém a campo, um técnico a campo para fazer uma verificação, fazer um teste ali, né? E outra, também isso envolve, né? Também todo um plano de manutenção preventiva, preditiva, corretiva. Então, assim, o processo de melhoria contínua dentro da instrumentação, ela acontece, né? Então, que aquecer é vivo, né? Não é uma coisa que você põe um plano estático e nunca mais muda. Exatamente. Esse é um ponto muito importante para quem nos está a escutar e que eu acho que vale a pena ressaltar. Manutenção. Muitas vezes o que acontece é que eu instalei o instrumento, estou lendo aqui, já era. E aí, muitas vezes, a gente tem que ter, por exemplo, muito clássico em piezómetros, eles colmatam. E aí depois a variação é mínima e tudo mais. E é preciso entender o contexto, é preciso entender que tipo de variação e de repente ele deixa de variar, porquê? Ou às vezes varia porque a água entra por... tem uma chuva muito grande e aí estava aberto o tubo e a água entrou por cima. E ele assim, nossa, isto aqui está com artesianismo. Aí tem assim umas coisas muito malucas aí que se a pessoa não estiver no campo, não tiver supervisão, não tiver vistoria de campo, em que a pessoa não entende o contexto, assim, se a pessoa não entende o contexto, ela vai ter interpretações erradas. E interpretações erradas levam a ações erradas. Portanto, é a questão do controle de qualidade. Se não começa... como a gente diz, se não... a gente tem a expressão pessoal, não é? Pau que é torto, dificilmente sem direito, né? Essa famosa aqui do Brasil usa-se muito, em Portugal a gente tem outra. Mas enfim, tem essa questão aí. Essa questão do controle de qualidade. Eu já tive vários casos em que foi feita uma má instalação, não foi feita vistoria. Eu tenho até um caso... Você não começa fazendo uma instalação que às vezes, se for pensar num piezômetro, você não faz nem a leitura zero, né? Você não tem a leitura zero, então, você não tem a calibração ali, você já não faz uma checagem. Exatamente. Na verdade, começa até a manutenção, ela começa, na verdade, antes da instalação. Você faz um teste de bancada para ver se o que você está instalando está em funcionamento para poder fazer a instalação. Então, você passa por um checklist de verificação antes, né? Você passa por uma verificação, André, que eu acho que isso é bem importante falar, do instrumento, por exemplo. Não é difícil você, às vezes, receber um projeto em que o que está no projeto não bate o que está no campo, né? Isso. E quando se fala de automação, a gente usa muito o termo de fazer um site survey para ver toda a parte de rádio enlace, mas a gente descreve aqui que a gente faz um site survey geotécnico. O que é um site survey geotécnico? É pegar o que está no projeto, olhar em campo. Se o diâmetro do tubo que está no projeto é o que está lá em campo, porque isso pode te levar a um erro de comprar um sensor de diâmetro que não vai conseguir, você como é que você colocar no tubo, você consegue checar se a profundidade do instrumento está certa. Por exemplo, se às vezes ele tem uma profundidade menor que ele projeta, tem que entender um pouco o que aconteceu. Será que ele está comatado? Será que ele está com algum problema? Se ele houve algum rompimento? Exatamente, tem impactos econômicos. Também tem uma questão ali que depois que você faz todas as checagens, digamos, física, né, do instrumento, tem também, estudando falando bastante do piezômetro, né, mas assim, claro que tem um mundo à parte de instrumentação, mas como é muito comum nas estruturas da mineração, que a gente tem falado bastante, o sensor piezométrico, a gente fala muito do ensaio que a gente chama de teste de vida, que é um ensaio de permeabilidade, né? Para saber se ele realmente está apto para receber aquela automação, porque às vezes o instrumento já não tem mais aquela permeabilidade de projeto. Comatou, exatamente. E aí, você vai continuar automatizando um instrumento que ele já na leitura manual, ele já não está bom, né? Então, que é o caso quando você automatiza um casa grande, né? Um piezômetro casa grande. Então, passa de fazer todo esse controle, né, prévio, né, da instalação. Na instalação, controlar, né, a leitura zero, toda a checagem, cuidar, né, assim, quem é um técnico que mexe com a instrumentação, seja piezômetro, inclinômetro, que for, ele tem que cuidar aquilo muito bem, né? Ele tem, assim, apesar de ser um instrumento geotécnico, às vezes as coisas são meio brutas, né? Mas o sensoriamento, para que ele tenha sucesso, tem que tomar os devidos cuidados na instalação para que ele tenha uma longevidade, né? E que realmente a manutenção seja realmente preventiva, né? Preditiva. E evitar a corretiva. Né? E longevidade, a gente leva-se para a parte do curso. Tens dois pontos importantes que eu acho que cita aqui. Ir no campo e entender
os diâmetros, os comprimentos e tudo mais. Às vezes, é importante porquê? Imagina que eu quero colocar um inclinómetro automatizado dentro de um tubo, em que eu vejo errado o comprimento. O projeto diz que tem 50 metros, mas na realidade, às vezes tem 40. É muito comum, às vezes, olha, não consegui furar os 50 metros, aí deu impenetrável mais cedo, posso parar no 40? Tudo bem, para no 40. Um inclinómetro manual até que pode fazer, mas depois tem outros inclinómetros automatizados, você compra por um tamanho pré-definido e tal, dá para ajustar aqui e ali. O que vai acontecer é que vai ter equipamento, vai ficar para fora do furo. Isso aí, então, significa que eu tenho equipamento. Eu não precisava de ter comprado mais 10 metros de equipamento esse que tem impostos, taxa de câmbio e tudo mais. Ou, como tu falaste, um exemplo muito clássico também é do piezómetro. Aí a gente vai lá e eles dizem que o tubo do piezómetro, ou INA, era de 2 polegadas e a gente vai ver, é 1 polegada. Aí a pessoa compra um piezómetro standard que é uns 19 milímetros de diâmetro, ele não entra dentro do furo. Aí tu compraste 100. E aí, faz o que agora? Não é? Portanto, isso é... São checagens que evitam que você tenha realmente retrabalho, custos adicionais, né? São aquelas coisas bestas da instrumentação que a gente tem que bater e que parecem óbvias depois delas acontecerem. Mas é óbvio que não é óbvio. É óbvio, né? Que não é óbvio. E é por claro. isso que é importante a gente estar discutindo isso aqui do controle de qualidade. Assim, lá vem eles chatear, parece os técnicos de segurança de obra. Cara, é importante. Eu também os acho chatos. Mas eles são importantes estarem ali porque têm que seguir. Eu causando polémica. Não, mas tem que seguir, está certo, eles estão certos. Não, eles estão certos. Não, porque depois bate a cabeça, ok, alguma coisa. Eu também já me aconteceu de achar isso e eu bati a cabeça num ferro da obra e eu estava com o capacete e me salvou a cabeça. Já me aconteceu. Portanto, é importante ter a ver. Eu já tive um prego enfiado numa bota e que era daço. E por acaso envolve a cultura da segurança, a cultura da qualidade. Isso aí, olha, a gente não precisava falar disso, André, se realmente fosse intrínseco, né? Que se seguisse todo um planejamento, né, de projeto, toda uma especificação. Então, parece assim que tem que ficar falando, hoje tem que falar bastante disso e das etapas e das ferramentas de controle, porque justamente isso é uma curva de aprendizado, né? Então, assim, hoje a gente está numa curva de aprendizado que hoje precisa realmente se controlar, que a expectativa é que no futuro isso seja, assim, já automática, essa preocupação com a qualidade, que não tenha que ter um departamento específico de qualidade. Isso. Hoje tem que ter o cara que cuida da qualidade, o que é aquecer de um projeto como são os projetos muito grandes, né? Que são projetos absolutamente imensos, em muitas casas, estamos a falar de dezenas, centenas de instrumentos, que nós temos que ter o controle desses instrumentos. E se não tem o as-built, o controle de qualidade, como foi, o histórico se perde. Ou às vezes, estamos aqui a falar de concessões, às vezes tem uma concessão rodoviária que era uma, depois mudou a concessão. Aí onde é que eu vou buscar o histórico daquele local? Se isso não tiver documentado, eu já tive vários casos em que o pessoal contratava para fazer a leitura de inclinómetro, contratava 2 anos, depois virava. Aí muda de empresa de instrumentação. E aí, a primeira coisa que a gente... Quem estava a ler o inclinómetro aqui? E ele assim, tal empresa e tal. Então, olha, eu preciso que ele venha porque eu preciso que ele faça uma leitura ao mesmo tempo que a minha, porque eu tenho que compatibilizar as leituras. Preciso da leitura 0 e preciso da leitura anterior. Aí depois alguns saíam assim, é preciso fazer isso, eu nem vou perguntar o histórico para trás. Portanto, porque é esse tipo de sensibilização que ele é preciso. Porque há muitas vezes o pessoal não nota, porque às vezes aquele inclinómetro está variando muito mesmo, portanto, a leitura vai dar ela por ela. Mas tem situações em que tem cisalhamentos históricos ali, colúbios que estão ali mexendo e tudo mais. É preciso ter essa noção. O inclinómetro não é tudo a mesma coisa, não. Os piezómetros é tudo. O princípio de funcionamento mas tem ali algumas coisas na calibração, diferenças que entra no controle de qualidade. Porque, da mesma maneira que eu vou fazer esse controle de qualidade e vou ver as leituras, eu quero saber qual foi o inclinómetro que fez isto, eu quero saber a marca do piezómetro, o modelo, a folha de calibração, número de série e tudo mais. Porque a calibração isso tudo envolve. A gente pensa assim, olha, lá estão eles com as burocracias. Não, cara, é muito importante isso. Porque depois, quando dá problema, vocês não vão gostar da Polícia Federal bater na vossa porta. Acreditem, eu já tive colegas que não é só todo mundo quer dormir tranquilo, né? Passando um travesseiro ali, tranquilo, botar a cabeça e saber que a tua responsabilidade técnica está em boas mãos. Eu acho que é o momento mais sério que eu estou falando e eu acho que as pessoas entendam isso. A gente está falando aqui do controle de qualidade, mas que vocês entendam porque é que isso é tão valioso e porque é que nós estamos a bater nesta tecla. Porque depois, quando dá problema, é isso que vão atrás. Qual é o número de série? Porquê é que não estava a transmitir? O que é que aconteceu? É isso, aquilo. É essa a responsabilidade. E nós, enquanto engenheiros... É uma caça às bruxas, né? Então,
Esta conversa é sensível e tudo mais, mas tudo bem, podem-me cancelar se quiser. Mas a questão aqui é muito importante. Nós, enquanto engenheiros, nós temos ARTs e CREAs e tudo mais. Da mesma maneira que os médicos e os advogados têm as suas OABs e as suas CRMs. Nós temos que entender que nós estamos trabalhando nisto e nós temos responsabilidade nessas coisas. Entra assim, André, acho que eu gosto sempre de fazer uma analogia até para a própria medicina, né? Às vezes você vai vai no médico, um exame, e ele fala assim, olha, é importante que você faça aqui, né, uma ressonância, um raio-x, um exame de sangue, fazer um check-up, né? Aí você fala, ai, para quê? Eu vou fazer só um exame de sangue e ele que luta para adivinhar o que eu tenho, entendeu? Então, assim, você não é tão relapso assim quando fala da tua saúde, né? Quando ele fala que tem alguma coisa que está estranha, ou que ele pegou o teu exame de sangue, vamos supor, e viu que não estava legal, e ele te manda fazer todos esses outros exames complementares, e você vai falar para ele, eu não quero fazer, eu não vou fazer, né? Então, isso que esse pensamento, assim, que eu acho que precisa amadurecer na geotecnia, né? Na engenharia como um todo, né? Puxa, você está vendo que tem um problema, e você realmente não quer saber o que está acontecendo, não quer entender, fazer todo, né, usar todo o recurso, né? Tudo depende, claro. Cada projeto tem o seu budget, cada projeto tem o seu risco, então, assim, você tem que, claro, fazer um planejamento e combinar, né, o que você tem de recursos, mas principalmente avaliar com relação a quanto risco você quer se expor, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é um ponto relevante. Né? Eu acho que isso e está tudo conectado, que nós estamos a falar aqui hoje, não é? Tipo, hoje nós não estamos a falar de casos de estudo, obra, coisa técnica, mas nós estamos a falar de uma coisa que é extremamente importante e que pega muito em obra, que é controle de qualidade. Toda essa parte de gestão, realmente, de gestão, de qualidade. De qualidade e controle documental, deixar tudo certo. Pensar no futuro, né, André? Porque, assim, hoje você está ali, né, você tem aquele momento, aquela fotografia daquele momento, então ali que você está, né, com a condição de ter todos os registros, né, e também guardar como você vai armazenar todos esses registros, né, seja um dado histórico de todas essas leituras, né, então ter um banco de dados realmente confiável e, de novo, vamos fazer um link com o futuro. Puxa vida, hoje a gente está se falando muito aí da parte de modelos preditivos, né? Vamos falar que é o termo, assim, que às vezes assusta, que é a parte de inteligência artificial, mas, assim, é a parte de fazer modelos preditivos. Então, se você quer usar todo o teu histórico que você tem ali, né? E que você está seguro que você coletou, que tem todos aqueles dados com qualidade, né? Então, se passou todas essas etapas anteriores, né? Com relação ao projeto, em relação à instalação, a saída do dado, e você está com isso para fazer, assim, te ajudar estatisticamente a comportamento. Né? É muito relevante que você tenha segurança que os dados estão com qualidade. Para você que no futuro vai trabalhar com esses dados, né, nesse banco de dados, dos modelos preditivos, e que o comportamento seja fidedigno, né? Te dê confiabilidade, né? Para que você possa fazer um estudo, né? Você não vai simplesmente usar hoje o modelo preditivo, assim, para não... ferro e fogo, é um trabalho conjunto, né? Do dado que você está coletando e da expertise geotécnica para dar os inputs necessários para ver se aquilo aí faz sentido. Né? A máquina, ela faz muita coisa, mas ela não faz a análise crítica ali, né? Como um geotécnico olhando aquele dado, entendendo a estrutura, o comportamento, o dado, enfim. Né? E os modelos então, essa parte do futuro é importante. E os modelos preditivos que tu estás a falar são muito importantes, que é o ponto isto das inteligências artificiais que está muito em voga e nós estamos discutindo, é assim, elas funcionam porque nós estamos alimentando esses sistemas com dados. Portanto, se nós não estamos a alimentar esses sistemas com dados fidedignos, atenção, eu acredito que tem um controle de qualidade apertado para esses sistemas de modelos preditivos, mas existe imenso. Se a gente coloca dados que não são fidedignos, nós vamos ter resultados que só a capacidade crítica humana é que vai olhar para aqueles e isto não faz sentido. Tipo, e às vezes acontece. Às vezes a gente está olhando assim, olha, isto aqui está dando aqui, o sensor parece que está tudo ok, mas, cara, não faz sentido isso aqui. Está aqui alguma coisa estranha. Eu faço uma analogia com o chat GPT. Você escreve alguma coisa no chat GPT ali, você olha, assim, você pega ferro e fogo, você está lascado, né? Porque às vezes você olha assim, cara, isso não faz sentido. Não, então você tem que ter essa análise crítica, né? Ainda está em evolução o processo. Pode ser que lá, daqui uns anos, lá, meus netos já tenham um negócio mais evoluído. Eu já desafiei o chat GPT aqui algumas vezes em termos de instrumentação geotécnica e eu já vi ali umas coisas bem estranhas que me saiu do resultado. Mas lá está, a gente já tem expertise, a gente já está trabalhando com isso e tudo mais,
Mas é um exemplo muito simples no nosso dia-a-dia. O cara quer fazer um artigo. Vou pôr aqui no chat GPT, põe aqui os inputs, isto me cospe aqui, inclusive aquilo cospe referências que nem sequer existem, não é? Atenção, tem pessoal nos Estados Unidos que fez ações em tribunal com o chat GPT, foi preso por ter problema, porque o cara alegou alguns casos lá como referência e que nem existiam. Portanto, muito cuidado quando a gente está a utilizar esse negócio de modelos preditivos. Portanto, o modelo preditivo é muito interessante, mas senso crítico acima de tudo. Eu acho que o que a Lina está a fazer assim, acima de tudo, senso crítico. E isso nos leva para... Eu vou aproveitar esse gancho assim. Então, se nós estamos a falar de análise preditiva, o que é que tu achas assim, para o futuro? Como é que tu vês, assim, por exemplo, a instrumentação em engenharia geotécnica no Brasil? Tu também podes falar lá fora, não é? Tu tens experiência internacional, a tua empresa é internacional, não é? Como é que vês daqui a 5, 10 anos? O que é que vai ser mais desafiador? O que é que vais ter? Achas que as tecnologias que vão realmente pegar mais? O que é que a gente vai... Como é que tu vês o futuro? Olha, André, eu vejo assim, o que eu acompanho muito, assim, a gente está num momento de... Vou reforçar de novo a questão das mudanças climáticas, assim, sabe? Eu acho que a gente não pode negar isso, a gente vê ao longo dos anos aí, toda essa evolução, o que tem acontecido, né, nesses desastres que são naturais, né, e que a necessidade de a gente entender esse contexto de como que a gente usa hoje os geodados como um todo ali, todas as tecnologias, justamente para mapear, né, todo esse conhecimento que precisa ter dessas mudanças, para daí começar a buscar, assim, como que a gente vai ter o entendimento, né, e evitar aí, algum risco, né? Então, o importante da instrumentação gente, eu não quero ter risco, né? Eu quero minimizar, mitigar riscos, né? E como é que eu trabalho com a otimização disso, a eficiência disso, né? Então, de novo, eu gosto muito da missão da Fugro, que ela fala assim, que juntos a gente cria um mundo seguro e habitável. E aquilo encaixa tão bem, assim, né? Não quero ficar fazer slogan assim fazendo um merchan, mas assim, é porque um futuro, criar um futuro, juntos criar um mundo mais habitável, assim, com a parte mais também ligada ao meio ambiente, é algo que para o futuro a gente tem que olhar, sabe? Mais total. E para os nossos todo filhos. Entendimento, assim. Porque a gente vai deixar para os nossos filhos. Não é? Tipo, a gente está a fazer agora, porque os nossos filhos é que vão ter que lidar com o planeta daqui a... deixar um seguro e habitável para eles. Então, eu acho que eu vejo as minhas pequenas lá em casa, eu assim, a gente tem que fazer aqui um negócio de uma maneira que seja sustentável, não é? Que valha a pena, não é? E estes desastres naturais, cheias, sei lá, tremores de terra, enfim, vulcões, é uma maluquice. É bom que você tocou em filho, assim, André, eu adoro falar, assim, é difícil explicar, né, o que a gente faz como geotécnico, né, que eu brinco que eu chego numa mesa, assim, todo mundo fala, eu sou advogado, sou médico e tal, o que você é? Eu sou engenheiro geotécnico, acaba o assunto na mesa, engenheiro geotécnico, eu falo que se quer encerrar um assunto é falar que todo mundo que olha, assim, fala... Isso que é isso? Atenção, a minha mãe... Aí, assim, para minha filha, eu falo muito assim, olha, filha, a mãe atua numa área que de instrumentação, geotécnica, mas, assim, é para evitar, né, riscos, para a gente poder realmente, né, mapear toda essa parte, né, da natureza, essas mudanças, né, que envolvem ali a parte das encostas, montanhas e tal, e que a gente, as estruturas também construídas, né, pelo homem, seja, né, uma rodovia, uma barragem e tal. Então, isso tudo junto, a gente olhar isso e pensar assim, puxa, eu sou engenheiro, eu preciso fazer uma estrutura que realmente não envolva riscos, né, econômicos, humanos, ambientais, né? E como é que a gente contribui, né? Realmente criando, né, algo mais seguro, né, para toda uma comunidade que está envolvida em volta ali. Então, a gente tem essa obrigação como geotécnico, como profissional que atua na área de instrumentação, em fomentar e como que a gente quer fazer a gestão desses projetos e como que a gente quer controlar, de novo, a palavra principal é o desempenho, né? Como que a gente usa da melhor forma as instrumentações, a tecnologia, como eu já disse, a tecnologia está aí, seja para mapeamento geológico, geotécnico, para ter entendimento geral da estrutura, você tenha hoje ferramentas que atuam ali para a parte mais evasiva, outros nem tanto, né? Satelital. Então, assim, gente, tem como juntar e cruzar um monte de informação para entender um comportamento, né? Então, para cada projeto, precisa se estudar a melhor ferramenta, o melhor recurso, mas não fazer nada, eu acho que é perigoso.
né? Simplesmente achar que a estrutura por si só, ou então botar a culpa no São Pedro, né? Que, assim, existe, sempre vai existir esses acontecimentos naturais, vai a gente entendê-los, né? E atuar, né? E planejar, né? Como que a gente faz para evitar que se cause algum desastre que envolva todo esse recurso que eu falei, né? Perda de vidas humanas, né? Então, todo esse contexto aí que não é nada legal aí, né? E, Ale, eu acho que a gente está nos 5 minutos finais. Estamos finalizando aqui. Só confirma para mim, por favor. Vamos chamar aqui as considerações. Estamos quanto tempo de programa? 53? Vai dar os 50, vai dar 1 hora, praticamente. Tá, então vamos aqui nas considerações finais. Lilian, eu acho que o papo está muito interessante, não é? Eu iria... A gente podia fazer aqueles podcasts de 2, 3 horas tranquilamente, não é? Não vamos rodear assim do nosso público. A gente podia ser, mas o povo é tão aficionado nesse patamar, tão geek nesse patamar, mas nós estamos aqui para contribuir com isso e para dar as chamadas de atenção de uma forma... Tipo, eu acho que tivemos aqui momentos que, assim, de uma forma mais descontraída e de uma forma mais séria também, porque eu acho que é importante nós abordarmos isso de uma maneira mais descontraída e para entender a importância disso. Eu acho que as pessoas vão ficar mais sensibilizadas para isso, mas também a sério, porque para entender as consequências de nós não fazermos esse controle de qualidade devido na instrumentação geotécnica, que é crítico. Não é. Se vocês resolverem, vão por mim e por outro, muito mais velhos que mim, que eu, que a instalação bem feita e controle de qualidade bem feito, desde os primeiros passos, desde o planejamento. Estou a falar até de instalação, até vou mais atrás. O planejamento devido, o projeto devido, com todos esses cuidados, em todos os passos, é meio caminho andado para um projeto bem sucedido. Vocês vão ter menos dores de cabeça, vocês vão poupar dinheiro, vão poupar... Acima de tudo, vocês vão poupar tempo e dor de cabeça. Porque tentar corrigir o que está mal, meu Deus do céu, enfim, a Helena pode confirmar, mas eu acho que essa é uma das grandes lições que nós tiramos aqui. E eu queria agradecer à Aline imenso pela participação e deixar para ela as considerações finais dela. Tá bom, Lisa? Vai em frente. Obrigada, André. Bom, deixo aí para o público para divulgar, assim, realmente, que é uma área muito apaixonante falar com instrumentação geotécnica, né? Você não tem tédio na instrumentação geotécnica, porque cada projeto você acaba, pensando numa customização de o que funciona melhor para aquilo, que parâmetro. Então, assim, acho que para quem está querendo decidir aí alguma área de estudo, né, eu gostaria de promover que busquem, né, um entendimento. A gente precisa de mais gente estudando, pensando, falando sobre instrumentação geotécnica, né, disseminando conhecimento, né, e fico aqui também à disposição, né, para poder contribuir aí tecnicamente e, quem sabe, aí nos próximos congressos aí a gente consiga ter mais artigos, né, e mais informações aí, casos de obra, para a gente poder discutir aí, né? Ótimo, fantástico. Programa sensacional. Agradeço imenso à Lilian aqui. Estamos agora aqui finalizando, estamos nos nossos minutos finais. Só relembrando alguns pontos importantes, não é? Este é o segundo episódio do IEM Podcast. Ele vai ao ar todas as quartas-feiras. Agradeço desde já todo o apoio e todo o feedback que tenho tido nos últimos tempos, todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook e afins. Acho que estamos esquecendo alguma outra rede, mas que nós temos tido muito bom feedback, WhatsApp também, muito bom feedback de tudo o que nós temos feito aqui. As pessoas têm achado uma grande ideia, têm apoiado. Portanto, e se realmente querem apoiar de forma mais próxima, por favor, subscrevam o canal, vai ajudar muito o desenvolvimento de novos episódios e o futuro deste novo empreendimento que estamos aqui desenvolvendo. Portanto, agradeço imenso a vossa audiência, muito obrigado, até à próxima e um abraço.